Eu vou simular uma rotina básica para pegar de exemplo, para a gente ir entendendo essa questão do poder. Você acorda de manhã, vai até o banheiro, pega a escova de dente, põe pasta de dente e escova o dente. Escovou o dente, você vai até a cozinha, pega a água, põe numa panela, esquenta e faz café. Aí você toma café, põe açúcar no café, pega um pão, pega uma faca, corta o pão, passa a manteiga do pão, come o pão, café tomado, você vai até a garagem se você tem carro, ou então vai até o ponto de ônibus, pega o veículo, supor que você vai de carro, pega o seu veículo e vai dirigindo para o serviço. Aí passa por um carro, passa por outro carro, chegou no serviço. Beleza, tranquilo. Agora vamos entender isso que você faz de uma forma mais ampla. Vamos abrir isso para ficar mais evidente o que você estava fazendo quando você estava fazendo o que você estava fazendo. Você acordou, foi para o banheiro escovar o dente. Você pegou a escova de dente. A escova de dente é você? Não, a escova de dente é o outro. Então você estava interagindo com o outro que era a escova de dente. Você passou pasta na escova. A pasta é você? Não. A pasta de dente é o outro. Então você está interagindo com o outro que é a pasta de dente. Você abriu a torneira para sair água. A torneira é você? Não. A torneira é o outro. Então você estava interagindo com o outro. Você foi fazer café. O café é você? A água quente é você? Não. Então você estava interagindo com o outro. Aí você foi para o trabalho, pegou o carro e foi dirigindo o carro. O carro é você? Não. O carro é o outro. Então você estava interagindo com o outro. Chegou no serviço. Percebe? O que você fez o tempo todo e o que você faz o tempo todo é interagir com o outro. Viver é interagir com o outro. Viver é conviver. Você está convivendo com o outro o tempo todo. Com a escova de dente, com a água, com o café, com o pão, com o carro. Muito bem. Agora vamos ampliar um pouco mais ainda isso. Essa mesma coisa que você faz sempre, que você está sempre fazendo. Esse conviver com o outro. Então você está sempre convivendo com o outro. Mas como é que é essa convivência? Do que se trata? Qual é o modus operandi dessa convivência com o outro? Vamos olhar para isso. Então, no começo. Está lá na cama, acordou, foi para o banheiro escovar o dente. Está lá a escova de dente. A escova de dente é o outro. O que você faz nessa convivência com a escova de dente? Com esse outro, que é a escova de dente? Você pega, põe na boca para escovar. O que você está fazendo? Você está controlando a escova de dente. Né? Você está exercendo o seu poder de controle. Você está pegando o poder, seu poder de controlar e está usando ele. Você está controlando a escova de dente. Aí você abre a torneira. A torneira está parada. A torneira é o outro. Ela está parada. Se não fizer nada, ela continua parada, fechada. Aí você vai lá e exerce o seu poder de controle e abre a torneira. Mas você controla a torneira. Você tira ela do estado de fechada e põe no estado de aberta, através do seu poder de controle. Aí você vai fazer café. Você põe a água na panela. E aí você usa o seu poder de controle para esquentar a água, para aumentar a temperatura dela. Se você não colocar água para esquentar, ela vai continuar na mesma, mas você usa o seu poder de controle e aumenta a temperatura da água. Não é isso? Aí você faz o café, aí você usa o seu poder de controle, controla a faca, controla o pão, que o pão está fechado, o pão não abre sozinho. Você tem que controlar a faca e cortar o pão. Você controla o pão, passa a manteiga e aí você come o pão. Aí depois você controla o carro, não é? Controla o carro para lá, para cá, vai
controlando o carro e chega no serviço. Percebe? Viver é conviver. Mas o que é esse viver que é conviver? É controlar o outro. Observa, tudo que você faz é controlar o outro. O tempo todo você está controlando o outro. Por quê? Porque viver é controlar o outro. Controlar a escova de dente, controlar a pasta de dente, controlar a torneira, controlar o carro, controlar a faca, controlar a manteiga, controlar o pão, controlar tudo. O seu viver é um constante ato de controlar o outro. Você usa o seu poder de controlar e está controlando o outro. Observa, você vai perceber que é isso. O que você faz o tempo todo é controlar o outro. Para entrar na internet você teve que controlar o computador, clicar no link, ajustar o volume. Controlou o outro. Muito bem. Então, eu acho que está claro. Viver é conviver. Conviver é com o outro. Esse viver com o outro é controlar o outro. Usar o poder de controle para controlar o outro. Só que nesse exemplo que eu dei, eu falei só de coisas, não é? Eu falei de escova de dente, café, faca, pão, carro. São convivências do tipo com coisas. Você está convivendo com coisas. E aí não tem problema, porque você controla as coisas numa boa. Você controla a escova de dente numa boa, a torneira você controla muito bem, você controla o carro, você controla o café, o pão, a faca, tudo isso você controla numa boa. Então você não sofre. Tudo que você controla bem, não sofre. Por quê? Porque você controla, como a gente estudou no vídeo anterior, com que finalidade? Por que você controla a escova de dente? Você não controla por controlar. Você controla para escovar o dente. Você tem desejo de limpar o dente, deixar ele limpinho. Aí você controla a escova de dente para satisfazer o seu desejo. Por isso que você controla o outro. O seu dente só vai limpar se você controlar esse outro. E esse outro vai satisfazer o seu desejo. Então, você controla a escova de dente para que a escova de dente satisfaça o seu desejo de ficar com os dentes limpos. Aí você controla a torneira, você abre a torneira, você controla a torneira por quê? Porque você deseja limpar a boca que está cheia de parte de dente. Então você controla a torneira abrindo a torneira para que saia água, para você pegar a água e enxaguar a boca. Então, você exerce o controle sobre a torneira para satisfazer o seu desejo. Você sempre exerce o controle sobre o outro, porque é o outro que vai satisfazer o seu desejo. Como a gente falou no vídeo anterior, desejo é sempre pelo que a gente não tem. O que a gente não tem é o outro. Se você não viu o vídeo anterior, recomendo. Você controla o carro não pelo simples fato de controlar, porque você deseja chegar no serviço. E aí você controla o carro para o carro satisfazer o seu desejo de chegar no serviço. Então, o poder de controle é usado, você usa o seu poder de controle para realizar o seu desejo. Você controla o outro para o outro realizar o seu desejo. E você controla as coisas numa boa. Agora você interage não só com coisas. Quando você está interagindo com coisas é tranquilo. Mas tem outro tipo de outros na sua experiência, que são diferentes de coisas. E aí o jeito de você lidar já tem que ser diferente, e a eficiência do seu lido já não é tão da sua autonomia. Por exemplo, se você tiver bichos, vamos supor que você quer dar um banho no seu gato. Até você conseguir pegar o gato vai ser difícil. Se você quiser dar um banho na sua camisa
na sua calça é fácil. Você pega a camisa, a calça e bota na máquina de lavar, lavou. Você controlou o outro e satisfez o seu desejo. Agora para dar banho no gato. E para pegar esse gato? E vai botar o gato na máquina de lavar? E depois secar na secadora? Não vai funcionar. Não é? Então, você exerce o seu poder de controle sobre os bichos também. Porque você deseja que ele satisfaça algum desejo seu. Você deseja algo em relação a eles. Mas já não é a mesma coisa que controlar as coisas. O seu poder de controle já fica mais escasso. Aí você já não é tão feliz assim. Você já não é tão feliz assim com os animais, porque você controlou a escova de dente, a água, o café, o pão, tudo isso, nada te deu problema, só alegria, só felicidade, nenhum sofrimento. Seu controle 100% eficiente ali. Mas para controlar o bicho já não é mais. Já é diferente. Muito bem. Daí chegamos então num outro tipo de outro. Mais difícil ainda de lidar do que um animal. Que é um outro igual você. É o outro ser humano. Você escova o dente, tudo bem. Você toma café, beleza. Sai dirigindo, vai ouvindo música, controla o rádio, põe o CD que você quer, controla o CD. Ah, que beleza, controlando tudo, nenhum problema. Mil maravilhas. Ah, controla o elevador para no seu andar, você sai e pá! Dá de cara com um monte de outro igual a você. Um monte de outro ser humano. Seres humanos, né? Seu chefe. E aí? Você vai pegar na orelha dele e falar... Vai dirigir o seu chefe que nem se dirige o carro? Vai controlar o seu chefe? Então vai, né? Vai controlar o pensamento, você vai falar, chefe, me dá aumento, diminui o meu trabalho, menos serviço. E aquela pessoa, aquele colega de trabalho que você não gosta, você vai falar, não conversa mais comigo, muda de emprego. E aí? Vai lidar com outro ser humano que nem lida com coisa? Não dá, né? Não funciona. Tá começando a entender por que a nossa convivência é um inferno e em vez de a gente ser feliz em sociedade, a gente só sofre. Porque assim como você gostaria que o outro fosse uma coisa, ou pelo menos um bicho que você domesticasse, o outro também gostaria disso. O outro também gostaria de que você fosse uma escova de dente. Que pudesse dirigir, que você fosse um carro, que ele pegasse assim o controle remoto e assim, que nem abaixa o volume, aumenta o volume, muda o controle, entendeu? Assim como você quer controlar o outro quer controlar você. E você não quer controlar o outro, e você não quer controlar nada, escova de dente, torneio, por maldade. Não! Não é por maldade, é por natureza. Você é um ser desejante, que nem foi explicado no vídeo anterior. Você é um ser desejante. Ficar sentindo desejo e não satisfazer o desejo é sofrimento. Você é um ser desejante e você tem necessidade de satisfazer o seu desejo.
Agora, deseja pelo que você não tem. O que você não tem é o outro. Então você tem que controlar o outro para ser feliz. Então não é por maldade, é por buscar a felicidade que você tenta controlar o outro. E o outro exatamente a mesma coisa. O outro não quer controlar você, usar o poder de controle dele sobre você por maldade. Ele quer o mesmo que você. Ser feliz. Ele quer ser feliz e ele precisa de você para ser feliz. Ele precisa de controlar para ser feliz. E você precisa controlar ele para ser feliz. Assim como você precisa controlar a escova de dente. Senão você não escova o dente. É aí que começa o jogo do poder. O mesmo poder que você tem, que é o poder de controlar o outro também tem, que é o poder de controlar você. Porque você para ele é outro. Então, você quer controlar o outro para ser feliz. E o outro quer controlar você para ser feliz. Vocês dois querem a mesma coisa. Isso, o jogo do poder, ele acontece desde a escala menorzinha até as grandes, a guerra. Jogo do poder, um tentando controlar o outro. E a convivência vai ser horrível. Por que vai ser horrível? Vamos entender agora por que vai ser horrível. Veja, isso é o que a gente faz e pode continuar fazendo. É uma questão de opção. Nós estamos aqui buscando entender para ver se tem uma opção melhor do que essa, do que o jogo do poder. Então vamos entender por que essa opção resulta em sofrimento e mal viver. Quando acaba a pasta de dente do tubo, você briga com o tubo e fala: sai mais pasta de dente aí. Não briga. Você tenta controlar para que o tubo dê mais pasta do que tem? Não tenta. Se abre a torneira, não tem água. Você começa a gritar com a torneira desgraçada, faz sair água. Você não faz isso. Você vai colocar manteiga no pão e você vê que a manteiga acabou. Você fala: pote, brota a manteiga aí. Não. Você vai andar com o carro está sem gasolina. Você fala: carro desgraçado, anda sem gasolina, sua mula. É carro, né? Não. Por que você não briga com as coisas que você quer exercer poder, mas sabe que não vai funcionar? E você briga com outro ser humano. Você quer que ele dê manteiga sem ter, funcione sem gasolina, dê pasta que já acabou. Por quê? Vamos pegar o exemplo do gato. Você quer que o gato late? Ô gato, late aí. Você quer que a galinha dê leite? Também não. Mas com o ser humano você quer que o ser humano bota ovo, dê leite e tudo mais. Por que não? Por que com um bicho você não fica, não reclama, não estressa quando é de um jeito e você quer de outro? Coisa também não, mas com gente você estressa, fica sofrendo. Porque gente pode viver fora da sua natureza. Galinha nunca vai dar leite, você sabe disso. Gato nunca vai latir. Não vai sair água de torneira que a caixa d'água está vazia. Não tem como sair pasta de dente de um tubo de pasta de dente vazio. As coisas que são coisas têm uma natureza e você sabe que ela vive sempre na natureza delas. Você não vai ficar se corroendo e se desgastando para fazer uma galinha dar leite.
Você sabe que você vai gastar toda a sua energia e não vai conseguir fazer a galinha dar leite. Que nem a coisa do enxugar gelo, né? Você vai enxugar gelo? Não, porque você vai enxugar o gelo não vai enxugar. Você não vai contra a natureza das coisas nem dos animais. Mas dos seus iguais, os seres humanos, você vai. Por quê? Porque você sabe que um ser humano pode ir contra a própria natureza. Pode, é possível. O ser humano, se ele consegue, ele é um gato, ele consegue latir. Ele é uma laranjeira, ele dá goiaba. Na pressão, assim. O ser humano vai contra a própria natureza. Ele vive contra a própria vontade. E você sabe disso. Por que que você sabe disso? Porque você também vive contra a sua natureza. Porque você também vive contra a sua vontade. Você sabe que o ser humano pode ir contra a natureza porque você vai. Você sabe que o ser humano vive contra a própria vontade porque você vive contra a sua própria vontade. Então, se você vive contra a sua própria vontade, você pode forçar e violar a natureza do outro, violentar a natureza do outro, controlando o outro para que ele viva também contra a própria vontade, viva contra a própria natureza. Porque você faz isso. Você vive contra a sua própria natureza, vive contra a sua própria vontade. Agora, quando você vive contra a sua natureza, contra a sua vontade, é bom? Você vive bem? É um estado de alegria, de entusiasmo, de disposição, de bem-estar? Você se sente assim, íntegro? Claro que não, você se sente péssimo, se sente um lixo, se sente sem motivação. Por quê? Porque você está vivendo contra a sua vontade, fora da sua natureza. Então, essa é a luta do poder, do controle entre os seres humanos para controlar o outro. E até conseguem, mas a que preço? Ao preço da má convivência. Porque quando você controla o outro está se sentindo tão mal como você, quando você está sendo controlado. Veja, não é um controle no sentido que o outro vai te controlar, ele tem esse poder. Você dá permissão. Assim, quando o outro vem te controlar, você dá permissão. Quando você tenta controlar o outro, ele dá permissão por algum motivo. Tem um motivo, nós não vamos entrar nele agora. É muito importante até entender o motivo, mas a gente não vai entrar nele agora. Mas você dá permissão e o outro dá permissão. Então fica esse jogo, aí dá permissão, mas o outro me controla, mas eu sinto mal porque eu estou vivendo fora. O que eu vou fazer? Vou tentar controlar o outro. E o outro vai tentar me controlar logo que ele puder. E assim por diante. No fim das contas, todo mundo super bem intencionado, porque todo mundo quer a felicidade, mas cometendo um grande equívoco de estratégia. Não resulta em bem viver, não tem felicidade nessa estratégia, nesse jeito de conviver. Essa opção de convivência visa a felicidade, busca a felicidade, mas não entrega o que promete. Nunca entregou e nunca entregará.
compromete. Não entrega a felicidade e o bem viver. E aí? O que fazemos então? O jogo do poder não leva à felicidade. Promete a felicidade, mas não entrega. Que outro jogo a gente pode jogar senão o jogo do poder? O jogo do controle. Então eu vou dar uma outra opção de convivência para você agora. Diferente do jogo do poder. É o jogo do pode ser. Legal, né? Em vez do jogo do poder, joga-se o jogo do pode ser. Como que é o jogo do pode ser? Simples. É um jogo entre dois seres humanos. Porque o jogo do poder é um jogo entre um ser humano e outro ser humano, mas que acredita que o outro ser humano é uma coisa, ou um bicho. É uma escova de dente. Então, em vez de jogar o jogo do poder, joga o jogo do pode ser. Olha para o outro ser humano e perceba que ele é um ser humano, igual você. Implica em que isso? Ele tem uma natureza, ele tem uma vontade. Então, em vez de controlar o outro, coopere com o outro. Cooperar no sentido de operar com, operar junto. Eu vou contar uma historinha aqui que ilustre bem isso. É a diferença entre o tênis e o frescobol. O tênis é um jogo de ganha-perde. Para você ganhar no tênis, você tem que fazer o outro errar. Você vai lá, o seu objetivo todo é que o outro erre, ou ele não consiga pegar a sua raquetada, o outro errou, você ganhou. Ganhei, ele perdeu. Tudo bem. Então fica aquele jogo de poder. O tênis é um jogo de poder. Muito bem. Aí tem o frescobol. Como é que é o frescobol? Aquele que joga na praia. É bem parecido com o tênis. Só que qual é o objetivo do frescobol? Passar o tempo, se divertir, tomar um bronze com o sol assim, enquanto está lá na praia, e exercitar. Então, não é um ganha-perde. Você não tem interesse em acabar com o outro quando está jogando frescobol. Você quer que o jogo não acabe, que quanto mais tempo você ficar ali jogando frescobol, melhor. Porque você vai ficar ali se divertindo, fazendo exercício, tomando bronze. E a diversão é de ficar jogando frescobol. Então, no frescobol é uma cooperação. Um cooperando com o prazer do outro. É um ganha-ganha. Cara, você bate para ir bem na mão dele, para o cara não errar. Aí ele bate para vir na sua mão, você bate. Né? Então aí é uma cooperação. Aí já não é um jogo de poder. Claro que você pode pensar o tênis como uma cooperação também. Oh, quer jogar tênis? Quero. Então vamos lá nos divertir. Aí tá. Também seria uma cooperação. Mas não pode ser. Você começa a perceber que a pessoa não é uma escova de dente. Que ela não é uma torneira, que ela não é um carro, que ela não é um gato, que ela não é um cachorro, que ela não é uma samambaia, não é um chuchu. Que você simplesmente manipula e controla sem consultar o que pensa, o que sente, o que gosta, o que não gosta, se acredita, se não acredita, se está de acordo com a vontade da pessoa, se é o momento apropriado, e piriri e pororó. Então,
Essa é uma proposta de outro tipo de relacionamento. Em vez do jogo de poder, o jogo do pode ser. E aí, você tá afim? O que você acha? Você gosta? Você quer? Pode ser, deixa eu ver. Monta as opções. E se a gente fizer assim, ó? Pode ser. Entra num acordo. Claro que é mais fácil pegar a escova de dente e escovar o dente. Imagina se você for bater um lero com a escova de dente. Ô, escova de dente, será que pode ser de eu pegar você aí e botar uma pasta e a escova de dente fala, não, deixa eu pensar aqui. Não, hoje eu não estou disposta a escovar seu dente. É muito mais fácil satisfazer o desejo quando você controla o objeto do jeito que você quiser. O seu poder de controle. Mas você é um ser humano e o outro ser humano é ser humano, é assim que é. E no caso do ser humano, o diálogo é fundamental. Reconhecer que o outro com quem você está agindo não é uma coisa, não é um bicho, é fundamental. É para o seu próprio bem, não é para o bem do outro só. Claro que vai fazer bem para o outro, você dialogar com o outro e jogar o jogo do pode ser com o outro. É para o seu próprio bem, porque você vai ter uma boa convivência e o outro vai colaborar com você, porque quando a coisa é legal, um colabora com o outro. Você vai viver bem, atualmente você vive mal e você vai começar a viver bem. E você vive sofrendo, você vai começar a viver feliz, porque os seus desejos vão ser satisfeitos. Se não for com o outro, outro. Sempre vai ter um outro para você interagir, ter a cooperação e, através dessa cooperação, um satisfazer o desejo do outro, colaborar para a satisfação do desejo do outro. Para terminar, eu vou explicar qual é a grande dificuldade nisso. A grande dificuldade é que essa mentalidade de supor que o outro é uma coisa ou um bicho é uma mentalidade que virou hábito. A gente funciona no hábito. Então a gente cai no funcionamento habitual, funcionando de forma subconsciente, automática. E desde a infância, a criança começa a vida lidando com coisas. Chocalho, mamadeira, vai criando essa mentalidade de que o outro é coisa. Então cai no hábito de esquecer que o outro ser humano é ser humano. Cai no hábito, esquece. Então é preciso estar constantemente se lembrando disso. Toda vez que esquece, se lembrar. Opa, esqueci que o outro ser humano é humano, não é coisa nem bicho. Eu esqueci. E até que uma hora isso vai ficar, vai saindo, vai desmontando esse hábito e criando um outro entendimento. A partir daí, você vai começar a ver o outro ser humano. Porque quando você olha para um outro ser humano e vê coisa, você está perdendo a maior riqueza da experiência humana, que é o outro ser humano, na sua diferença, na sua unicidade, na sua imperfeição, no seu aspecto sui generis, único, singular, sem igual, ímpar. Viver é exercer controle sobre o outro, mas que no caso do viver social humano, o jogo do controle não é uma boa forma de viver. O jogo do poder não é uma boa forma de viver. Nesse caso, a interação entre os outros seres humanos, deixo aqui uma outra opção de convivência para você experimentar. Ao invés do jogo do poder, o jogo do pode ser.
Ao invés do controle, a cooperação. Ao invés do ganha-perde, o ganha-ganha. Até o próximo vídeo.